Muito bem, eu vou tentar avaliar a situação a partir do meu ponto de vista e dentro das minhas limitações como estudante, né? Então, como qualquer outro governo presidencial, o governo do atual presidente Jair Bolsonaro, do qual eu sou eleitor, não está imune a problemas, contradições e até a corrupção, né? E, além disso, temos que considerar, né, inevitavelmente, a presença dos filhos, né, do atual presidente, que não se sabe se estão legítima ou ilegitimamente empossados em cargos públicos. Isso não vem ao caso, eu não tenho a menor ideia como isso se dá. Mas a questão é que muitos deles estão assim expressando, né, expressando-se em declarações que causam bastante assombro ou indignação ao público, né, a grande parte do público. E parece que isso de fato está dando muita munição para a esquerda. Mas vamos focar aqui no caso das avaliações que o músico Lobão tem expressado em seu canal. Então, assim, o Lobão é um grande músico, é uma pessoa que entende muito de arte e de estruturas, né, musicais. Mas eu não sei se o Lobão está realmente dotado de uma capacidade de prover o público de uma avaliação bastante objetiva, intuitiva e eficiente sobre a situação política, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar para você, Lobão. É óbvio que no governo Jair Bolsonaro muitos problemas estão surgindo. Mas a questão é a seguinte: eu nunca vi uma pessoa, eu nunca vi você, vamos dizer assim, expressar tantas críticas ao governo PT quanto você está expressando agora com relação ao governo Bolsonaro, né? Dá a impressão que de fato você está começando a colocar um pé de novo na esquerda. Dá a impressão disso. E o que tem acontecido? O seu foco tem sido os filhos do presidente, o presidente e o filósofo Olavo de Carvalho, né? Ultimamente são a esse grupo de pessoas que você tem se dirigido, né? E você tem recebido respostas à altura. Então, é claro, ninguém aqui é inocente, né? Mas a questão é a seguinte, Lobão. Em primeiro lugar, você tem, quando você expressa a sua crítica ao governo, conforme ali você colocou nesse seu último vídeo ali, nesse seu último vídeo, que é a esquerda, a direita e os seus vilões, né? O que acontece? Exatamente como nos vídeos anteriores, você procura deixar claro que você não confia, né, na atividade dessas pessoas e que você até os desqualifica, você os coloca como pessoas incompetentes. Tanto o Jair Bolsonaro quanto os filhos dele como pessoas incompetentes, mas ao mesmo tempo você acredita que eles estão perpetrando aos poucos uma espécie de golpe, né, para se engendrar uma ditadura, uma nova ditadura. E você já está começando a puxar o saco dos, entre aspas, heróis da esquerda, porque eles estão sendo censurados. Mas será que você já esqueceu, Lobão, que essas pessoas, como artistas como Chico Buarque ou Caetano Veloso, pessoas desse naipe, que realmente são artistas, mas que são pessoas que se alinharam radicalmente à esquerda, ao PT, ao comunismo, são pessoas que tentaram cercear, né, ou pelo menos fizeram prevalecer só um determinado tipo de expressão cultural. Será que você já esqueceu como é que ficou todo o estado de produção cultural no Brasil aqui, Lobão? Desde a presença do PT, no início do governo PT? Pegue os filmes que foram feitos, as novelas que foram feitas, né? Essa questão desse movimento aí de pancadão e de, entre aspas, música funk, em que estado chegou aqui? Não estamos falando só de corrupção financeira, desvio de dinheiro. Estamos falando de corrupção cultural, institucional, corrupção espiritual, Lobão.
Se o Bolsonaro é um chucro, é uma pessoa obtusa, ele não vai ter influência na cultura. É claro que tem muito mais pessoas muito mais inteligentes que o nosso presidente Jair Bolsonaro e que, obviamente, vão saber, vamos dizer que são eleitores do Bolsonaro, mas que não vão não vão passar pano para as atitudes, vamos dizer assim, ignorantes de um presidente. São pessoas que vão saber fazer uma resistência equilibrada, né? Que não vão partir para o radicalismo, né? Veja bem, Lobão, você como eu é um libriano, né? Vamos pensar aqui na astrocaracterologia do Olavo. Já que você tem criticado tanto o Olavo, eu pergunto a você o que é a astrocaracterologia. Lá ele explica bem esse tipo de coisa. Você, Lobão, você deveria estar equilibrando o seu espírito e não querendo tornar-se um equilíbrio na realidade entre você e a realidade, né? E cá para nós, Lobão, você fala como um gato escaldado. Eu tenho a impressão que o seu problema com o Olavo é muito mais uma questão de ordem pessoal e sentimental do que propriamente uma crítica objetiva à obra dele. Porque quantos livros você leu do Olavo? Aqui em casa, eu que fui aluno do Olavo e o conheci pessoalmente, eu tenho carradas de coisa. Os livros, apostilas, artigos, aulas em áudio, aulas em vídeo e uns 2 ou 3 manuais que ele passou só para os alunos, né, sobre ensinamentos filosóficos. É uma obra bastante... E isso que eu não tenho tudo, porque eu acumulei até um certo ponto e pensei, vou dar conta disso aqui, porque é muita coisa. Tem muito mais coisa, e é claro que você não deu conta disso tudo. Agora, não estou dizendo que você é uma pessoa incompetente, estou dizendo que você é uma pessoa que decidiu limitar a sua visão. É como diz o Chesterton, né? Se você pegar o livro ali, A Era Vitoriana na literatura, ele fala que muitas pessoas tendem a acomodar o foco, a luz da sua inteligência numa determinada posição. E fixam a luz da inteligência nessa posição e não saem dela. Você fica batendo na mesma tecla, né? Então, se os bolsonaros são incompetentes, como é que eles podem estar engendrando uma coisa que seria tão complexa e tão ousada como uma ditadura, né? O Olavo está falando exatamente o contrário. Inclusive, num vídeo do Olavo, ele explicou que, claro, não estou dizendo, o Olavo de fato deveria, né, o professor Olavo deveria sim expressar críticas diretamente ao governo e, sobretudo, a essas bobagens que os filhos do presidente Jair Bolsonaro estão propagando por aí, né? O Olavo explicou, caso você não tenha visto, um dos últimos vídeos dele, em que ele considerou a volta do AI-5 uma coisa totalmente estúpida, imbecil, e fez uma severa crítica aos militares do tempo do regime, ou da ditadura, né? Será que o Olavo está querendo esconder alguma coisa? Faça uma avaliação do discurso do Olavo, Lobão, e não fique atacando indiretamente. Ou desafie o Olavo para um hangout. Você que está querendo defender o Brasil desse governo horroroso, né? Desafie o Olavo para um hangout. Ele vai fazer, você sabe que ele vai fazer, né? Ele é um cara beligerante, como você disse, né? Mas agora, uma coisa é criticar o governo Jair Bolsonaro, agora dizer que a pessoa do Jair Bolsonaro é uma pessoa horrenda. Será que você não percebe, Lobão, todo o processo desmoralizante que está sendo feito com relação ao governo do Jair Bolsonaro na TV? É uma coisa explícita na TV. Outro dia estavam lá, uma reportagem aqui na Band News sobre a ministra Damares Alves. A reportagem começou assim: a ministra Damares Alves, que já causou polêmicas por ter declarado uma visão de Jesus num pé de goiabeira, e por ter declarado que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né, está declarando, né, está entrando com outro projeto, papapá. Ou seja, a manchete já é desmoralizadora, né? Ou seja, existe sempre uma espécie de manipulação na mídia aberta, né, em que se tenta, antes de tocar no assunto principal, se procura desmoralizar
a pessoa que está em pauta. Está ali, está clara a coisa. Né? E você não consegue considerar isso, Lobão? É óbvio que o governo Jair Bolsonaro merece crítica. Porra, está sendo ineficaz em muitos pontos, mas está sendo eficaz em outros pontos. Agora, em qual ponto o PT foi eficaz? Foi eficaz, sobretudo, em desvio de verbas, em corrupção de instituições, corrupção de cultura e em assassinatos. Né? Não saiu agora uma matéria sobre o caso Marielle Franco, que o assassino da Marielle Franco confessou que foi assessor do Lindenberg Farias? Ou tudo isso é uma mentira? E ainda tem os idiotas, não, a ditadura está voltando. O Jair Bolsonaro está proporcionando... Bom, ele por ser um tipo quadradão, um capitão do exército, que não tem uma ficha limpa realmente, é claro que algumas ações dele, de fato, são parelhas com o que acontecia na ditadura, mas isso não é ditadura, não vai acontecer ditadura. Eu duvido que vai acontecer uma ditadura. E cá pra nós, Lobão, você leva a sério, assim, os filhos do presidente Jair Bolsonaro, né, com toda a imaturidade com que eles se expressam todos os dias na mídia, você acredita, né, que dá para levar a sério o que eles dizem? O Carlos lá diz que não vamos alcançar a melhor do país por vias democráticas. O outro vem, não, vocês estão precisando de um novo AI-5. Você consegue levar a sério isso? Você consegue levar a sério um treco desse, uma declaração dessa? O Lobão mistificador, né? Parece que o seu Lobão está numa crise de Nietzsche, né? Está negando tudo agora. Olha, Lobão, com todos os problemas e contradições que o professor Olavo tem, quando ele está quando ele está em uma aula, por exemplo, dando uma aula de filosofia, ou de religião, ou de psicologia, você vê que ele se coloca abaixo de Deus. Né? Agora você, Lobão, eu não vejo você tirando algum bom exemplo daquilo que o catolicismo pode te ensinar. Eu vejo você de fato fazendo muita pose e falando com muitas exclamações. Outro dia você fez um vídeo criticando um outro vídeo do Olavo, quando ele diz é tudo pose, e você lançou um vídeo, é tudo pose. Tá, beleza. Você faz pose, realmente, Lobão. O Olavo faz pose, os alunos do Olavo fazem pose, todos nós fazemos pose e a gente tem que abandonar isso. Agora você está nessas exclamações nietzschianas, né? Tipo assim, fragmentos póstumos, né? Parece, do Nietzsche, né? Você está mistificando a situação, você não está fazendo uma análise mais responsável, ou equilibrada, ou sensata da coisa. É por isso que a Helena Nagli perguntou se você estava lúcido. Claro que ela devia perguntar também para o deputado, né, Carlos Eduardo, se ele está lúcido também, falar aquela bobagem, mas ela encara ele como um moleque. Você já é um homem de 60 e poucos anos, acho que você até tem a mesma idade da Helena Nagli, né? Então ela olha você como um contemporâneo. Ela fala com você com mais intimidade, mas você foi fazer o seu teatrinho, as suas poses lá, as suas exclamações, né, Lobão? Do tipo, você viu, o Olavo afirmou que os Beatles não são autores de suas músicas, as músicas deles são engendradas por Theodor Adorno. Lobão, você sabe que não é isso que ele falou. Primeiro, quando ele fez aquela declaração sobre os Beatles, que os Beatles são ruins, que eles só engendraram porcaria, ele fez aquilo para atacar você, Lobão. Né? A teoria não é dele. Eu fui confirmar e fui atrás. Você pensa que é só você, Lobão, que estuda? Eu sou mais novo que você, mas não quer dizer que se você pode ser mais, vamos dizer assim, mais esperto e mais intuitivo que o Olavo em muitos pontos, por que uma pessoa mais nova que você não pode ser mais intuitiva e mais esperta que você em muitos pontos? A teoria essa tese Beatles-Adorno, ela vem de fato de um filósofo que chama Robin de Reuters, holandês. Não é do Olavo, você sabe disso. Você sabe também que a questão da Terra plana, o Olavo não está defendendo. Seja inteligente, Lobão. Saiba equilibrar a coisa, tá? Porque toda avaliação que você faz do Olavo só demonstra que você tem um ranço, você tem uma mágoa pessoal com ele. Então você o está atacando pessoalmente. É isso que você está fazendo.
É visível isso aí. O que não quer dizer que você não faça análises bastante corretas sobre a atitude do Olavo. Agora, negar a obra do cara, como um Nietzsche que vai negando tudo, a filosofia, o cristianismo, negar o cara, negar o Olavo, negar totalmente o governo, você tem que parar de ler um pouco de Nietzsche, cara. Vai ler um pouco de São Tomás de Aquino, né? Vai ler um pouco de Santo Agostinho, sabe? Vai se cristianizar um pouco novamente, Lobão. Não se trata aqui de passar a mão na cabeça de ninguém. Ninguém aqui é inocente, nenhum de nós, nem eu, nem você, nem Olavo, nem Jair Bolsonaro, nem os filhos. Ninguém é santo aqui, cara. Sabe? Então você, Lobão, precisa ser mais responsável. Quando você foi entrevistado por aquela moça lá na lata com o Lobão, no caso, quando ela, no final da entrevista, começa a fazer aquela coleção de perguntas, ela perguntou sobre as drogas. O que você respondeu? Você lembra? Você disse assim: as drogas foram palatáveis durante um tempo na minha vida. O que é palatável, Lobão? Você deveria explicar. Então, vamos pegar uma definição bem simples aqui. Palatável: atraente, prazeroso, aceitável pelo espírito, saboroso, aprazível ao paladar, né? Quer dizer, pensa assim, Lobão, pensa num jovem que seja fã do seu trabalho e que seja fã e que confie muito no seu discurso. Você não considera, não ocorre a você que fazer um tipo de declaração dessa sobre as drogas pode ser perigoso, pode incentivar pessoas para o mau caminho? Drogas não são palatáveis, Lobão. Eu também já experimentei drogas. Não são palatáveis. São uma coisa perigosa, né? Agora, se ela é palatável, né, o efeito dela é totalmente negativo. O efeito dela anula todo esse prazer, tá? Então, se elas foram palatáveis durante um tempo, dá a impressão que você está querendo legitimar o uso de drogas durante um período, como uma fase, porque todo jovem deve passar, quando não é nada disso. Jovens não precisam, ninguém precisa de drogas, né? Eu já vi muito, eu morei em favela também, assim como você, Lobão, esteve próximo do crime, eu também estive próximo do crime, tá? Morei em favela, a minha esposa é ex-mulher de 2 bandidos que já, né, isso foi na década de 90, os 2 já estão mortos. Eu vi isso de perto. Eu vi gente se perdendo nas drogas, se perdendo no crime. Como é que você ainda é capaz de soltar uma declaração dessa, sem pensar nas consequências, ou pelo menos que consequências isso pode ter? Não é? Preste atenção no seu discurso, Lobão, não só no discurso dos outros. É óbvio que você sabe analisar a situação em certa medida, com certa objetividade. Agora, o seu discurso não está, ainda falta culhões ainda para você. Por exemplo, vamos pegar aqui a questão. Outro dia você declarou assim, você começou o seu vídeo, estava um calor, realmente, e você disse: nossa, um calor aqui nesse dia, e as pessoas, e tem gente que ainda diz que não existe aquecimento global. Mas pera lá, Lobão, de onde você está falando isso? Desde que eu era pequeno que eu escuto essas frases. Nossa, esse verão é o verão mais quente que eu já percebi na minha vida. Isso, assim, pelo menos há uns 30 anos eu ouço essa frase. E é sempre a mesma coisa. Agora aqui na minha cidade, aqui no Paraná, está frio, cara. Está bastante frio. E vamos pegar nessa escala. Se eu quiser aprender sobre teoria do Estado, história do comunismo, história da política, por exemplo, entre você e o Olavo, quem é mais confiável? O Olavo, porque ele estuda isso. Ele se debruçou sobre esse assunto pelo menos uns 50 anos na vida dele, então é a ele que eu recorro. Ele tem mais competência para explicar isso de forma objetiva. Se eu estou interessado em aprender muito sobre música, é com você ou com o Olavo? Não, eu prefiro você, porque você é um cara que não só entende de música, como você é um músico profissional, toca todos os tipos de instrumentos, sabe compor, né? Não sou fã das suas composições, mas você compõe, você sabe explicar sobre estrutura de música, você sabe falar sobre música, então é contigo, eu vou dar preferência a você do que a ele.
Agora, sobre a questão do aquecimento global, né, o suposto aquecimento global, entre você, Lobão, e o professor Ricardo Felício, com quem que eu devo? Em quem eu devo me fiar? Eu fico com o Ricardo Felício. Por quê? Porque ele é um geólogo. Ele esteve até no Ártico estudando sobre o clima, sobre a camada de ozônio, mas ele é um cara preparadíssimo para isso. Ele é especialista nisso. Por que eu devo confiar nessa questão? Por que eu deveria confiar em você e dizer, nossa, realmente o aquecimento global existe? Como é, Lobão, que você descaradamente, com frases assim, essas frases furtivas que eu acho perigosas, sabe? Como é que você descaradamente começa a endossar certas pautas que são de esquerda simplesmente para se opor ao governo, o atual governo? Como é que você não, como um bom libriano, você não sabe equilibrar, né, essa situação no seu espírito, na sua mente? Como é que você está, na medida em que você vai radicalizando apenas para um lado, você, vamos dizer assim, sem querer querendo, começa a pôr um pé na esquerda. Você já está falando aí dos heróis da esquerda. O Chico Buarque é herói do Brasil. O Chico Buarque é um cantor. Eu gosto muito de muitas músicas do Chico Buarque, sobretudo as músicas que ele fala da vida amorosa. Ele tem competência para isso. Agora, toda vez que ele vai se expressar sobre ideologia e sobre política, é só sobre a esquerda. É só endossando as teses de esquerda, né? E se o Bolsonaro está perpetrando censura aqui e acolá, você sabe que isso não vai prejudicar o país, né? Porque se a esquerda conseguir vencer em certa medida, isso aí, a esquerda vai promover novo tipo de censura. Então vai ser difícil equilibrar isso aqui no Brasil, do meu ponto de vista, né? Sempre são dois extremos, não tem um equilíbrio isso aí, né? Mas a questão é que, bom, você está muito mais mistificando a situação do que de fato fazendo prevalecer uma análise mais sensata, mais serena da política atual, né? E no fim das contas, você acaba puxando muito mais a brasa para a esquerda do que para a direita, né? Será que você está a fim de se aliar à esquerda para acabar com esse governo? Eu ainda, com tudo que o governo Jair Bolsonaro está sendo, ainda prefiro o governo Jair Bolsonaro que a volta do PT. Agora, não venha vaticinar aqui, porque por mais que você tenha um dom de poeta, você não vai profetizar nenhuma volta da esquerda, porque você não sabe o dia de amanhã. Não sabe se as coisas vão melhorar ou vão piorar. Não sabe também se a esquerda vai conseguir se reerguer, né? É só, você está olhando as notícias só por um lado, comece a olhar por outros. Acabou de sair ali no site do... Deixa eu verificar aqui agora. O Jornal da Cidade, né? Que, vamos aqui só verificar, manifestação da esquerda por democracia, entre aspas, e por Marielle, entre aspas, e contra o governo é um monumental fracasso. Quer dizer, comece a avaliar, comece a puxar essas matérias, faça uma pesquisa mais equilibrada, né, mais isenta, por assim dizer, né, avaliando os dois lados, né, porque não adianta você fazer aquele drama que você fez para a Leda Nagli e depois se fazer de vítima aí, porque, como diz, a impressão que dá é que você está, vamos dizer, representando, e parece que você está numa crise nietzschiana, negando tudo, né, e querendo soltar fragmentos póstumos aí, né, entre aspas, para causar certa impressão, né? A impressão que eu tenho é essa. Embora você fale verdades, né, exatamente como Nietzsche, elas estão muito fragmentárias, estão muito soltas, você não está conseguindo enquadrá-las num contexto maior. E você agora está criando, parece querer criar uma paranoia de que, né, que anda em paralelo com a esquerda, de que uma ditadura vai voltar. Eu duvido que uma ditadura vai voltar. Duvido, né?
Porque, sobretudo hoje, as pessoas estão muito mais informadas, né? E para convocar o Estado-Maior, não basta apenas um golpe, né? É uma coisa. Mover uma ditadura novamente seria uma coisa muito complexa, né? No meu entender. E conforme aquilo que eu vou estudando, é muito complexo. Mas, enfim, né, vamos ver né, vamos esperar, né, como o professor Olavo, citando São Tomás de Aquino, a verdade é filha do tempo, é melhor você esperar. Me parece que você está sendo bastante precipitado em muitas das suas afirmações. É isso.